Shalom, shalom. Como é que está todo mundo? Eu estou aqui, pastor Josué, direto do Rio Jordão, próximo a Jericó. Para que hoje eu quero falar para vocês sobre Yeshua, Jesus, direto aqui da onde tudo começou, né? E conectar isso ao Taná, a Josué, a Arca da Aliança. Porque Deus quer unir todas as coisas, para que você haja um entendimento que a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Porque o Cordeiro, Yeshua, que foi morto por mim e por você, ele foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Então as coisas têm que estar ligadas. Israel faz parte dessa conexão. A igreja, os gentios, fazem parte dessa conexão. Eles não podem caminhar separados, têm que caminhar juntos, unidos, num só testamento, que começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Acompanhe esse vídeo inteiro, na íntegra, que você vai entender o que eu estou falando. Então, amados, nós estamos aqui do lado do Rio Jordão, próximo a Jericó, e João Batista estava batizando do outro lado do rio, em Betânia, após o Jordão, do outro lado que ele vinha para batizar. E as pessoas vinham aqui, e ele estava aqui nessa região batizando. Pode ser 100 metros para cima, 100 metros para baixo, mas era aqui porque Betânia, além do Jordão, é desse lado aqui, ela está muito próxima de nós, em torno de 800 metros daqui. Nesse mesmo lugar foi aonde a Arca da Aliança passou com Josué, antes de conquistar Jericó. E qual é a conexão de tudo isso? Yeshua, Jesus, ele é a conexão de tudo isso. Vamos ler uma passagem em Mateus 3, onde fala sobre João Batista. Mateus, capítulo 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele estava aqui no deserto da Judéia, nessa região que nós estamos. E dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o anúncio feito pelo profeta Isaías, a voz que clama no deserto: preparai o caminho, preparai as suas veredas. Aí depois nós vemos ali no versículo 13, então veio Yeshua, ele veio da onde? Da Galileia. Yeshua veio da Galileia para ter com João aqui, próximo ao Jordão, e ser batizado por ele. Mas Yeshua precisava ser batizado? Yeshua precisava se arrepender dos pecados? Vamos ver. Mas João opunha-se. Ele dizia: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João queria ser batizado por Yeshua. Mas olha a resposta de Yeshua. Jesus, porém, responde e diz-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Amados, Yeshua teve que se submeter à autoridade de João Batista. João Batista era mais velho que Yeshua, 6 meses mais velho. Quando Maria foi ter com Isabel, que ela foi encontrar com Isabel, Isabel já estava grávida, de 6 meses. E Maria tinha acabado de engravidar.
Então, João Batista é 6 meses mais velho que ele, então Jesus tinha que se submeter à autoridade de João, e não só porque ele era mais velho, porque João era filho de quem? De Zacarias, sacerdote do templo, do turno de Abias. O sacerdócio, ele era passado de pai para filho. João Batista é um sacerdote do Senhor. E por que Jesus falou que deve se cumprir toda a justiça? Porque lá em Josué, nós vamos ler aqui, Josué capítulo 3. Nós vamos entender um pouco da passagem da Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança nos tempos de Moisés, de Josué? A presença de Deus aqui na terra. O que é o Espírito Santo que nós temos hoje? A presença de Deus aqui na terra. O que foi Yeshua, Jesus, no tempo dele? A presença de Deus aqui na terra. Então, nós vamos ver aqui em Josué, capítulo 3, a partir do verso 3. Ordenava o povo dizendo: vendo virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes e levitas levaram, partirei vós o vosso lugar e seguireis. A arca da aliança ia passar por aqui carregada pelo sacerdote João Batista. Yeshua, a arca da aliança. João Batista, o sacerdote. E estava indicando, é esse que vocês têm que seguir. Tanto que lá no livro de João, mais para frente, a gente pode ler a passagem, mas eu vou citar aqui para vocês, quando os discípulos de João perguntam, quem é esse? E João fala, é esse que vocês têm que ir atrás, ele que vem depois de mim, que batiza com fogo, eu batizo com água. Amém? E continuando aqui, diz também Josué ao povo, no versículo 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. No versículo 7 diz, o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer perante aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Josué, Yoshua, meu nome. Yeshua é uma contração. Josué se chamava Oséias. Deus, através de Moisés, mudou o nome de Josué. Oshea, em hebraico, significa salvação. Yehoshua, ou Yoshua, em hebraico, Deus salva. É Ele, Deus salva. Yeshua é o Deus que nos salva. Amém? A partir do verso 10, ainda em Josué 3, disse mais Josué, nisso conhecereis que Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os apuseus, os gibizeus, os amorreus e os jubizeus, todos os zeus. Irmão, tem que morrer esse eu. Eu tenho que morrer para que ele cresça. Nós temos que morrer para que o Espírito Santo cresça em nós. E que tudo isso tem a ver entre a ligação de Yeshua, João Batista, o batismo. Foi aqui que Yeshua foi batizado, e a gente vai voltar lá para Mateus. Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, lá na Galileia, a partir do verso 18, Jesus fala assim, porque em verdade, vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem um jota, nem um tio
passará da Torá, da lei, do Taná, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, ele tinha que cumprir tudo aquilo que já estava descrito, porque ele foi morto antes mesmo da fundação do mundo, para salvar a mim e a vocês. E assim ensinará, e qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensiná-los aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Porém, aquele que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amados, vocês me conhecem. Eu não gosto de tirar versículo do contexto, por isso que a gente tenta trazer um estudo mais completo para vocês. Nós não podemos destacar nada em benefício próprio, porque tudo é para Ele e por Ele. Nos livros de João, deixa eu abrir aqui João. Deixa eu ver. Vamos lá ler João, capítulo 1, verso 26. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não vos conheceis. Este é aquele que vem após mim, e até antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Essas coisas aconteceram aqui em Betânia, do outro lado do Jordão, onde ele estava batizando. Aí, no verso 31 fala assim: e eu não o conheci, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim eu, por isso batizo com a água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, me disse: sobre aquele que vier o Espírito, e sobre ele repousar, esse é que batizará com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, vendo Yeshua passar, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram isso, seguiram a Jesus, seguiram a arca, seguiram ao Deus, ao meu Deus, o Deus de Israel, o teu Deus, o Cordeiro que foi morto antes mesmo da fundação do mundo, para nos libertar, para nos dar a vida eterna, para vencer a morte. Amados, Yeshua, eu imagino uma cena assim, ó. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, lá no céu, lá, e vendo a bagunça que acontece aqui embaixo na terra. Toda a perversão, toda a fornicação, tudo que não pertence ao Senhor, todas as coisas mundanas, toda idolatria. E de tempos em tempos, Yeshua vinha aqui como homem. Ele aparecia como um homem, como apareceu para Abraão, como apareceu para Jacó, como apareceu para Josué. Mas ele vinha como um homem. E quando ele vinha como príncipe, porque ele ainda não tinha a autoridade de rei, porque ele vinha com a glória de Deus. Ele vinha com a glória de Deus como homem. Então, queridos, como eu ia dizendo, Jesus vinha como príncipe. Por que eu falo que ele vinha como príncipe? Nós vamos ler aqui Josué, capítulo 5. Capítulo 5 de Josué. Fala o quê? E sucedeu-se que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Diante dele um homem. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Diante dele apareceu um homem, não foi um anjo.
O texto não fala em anjo, fala em homem. Por quê? Porque... E com a espada nua. O que é a espada nua? É a espada desembainhada, a espada preparada, a espada afiada que está aqui desembainhada na minha mão. Essa é a nossa espada hoje. E chegou-se a Josué e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos inimigos? Então Josué perguntou para ele: quem é você? Você é dos meus ou é inimigo nosso? E disse ele, o homem: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Ele veio como príncipe do exército do Senhor, cheio e revestido da glória, cheio do Espírito. Falar com Josué, logo depois que Josué passou aqui o Jordão com a arca. Então Josué prostrou-se de rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Amados, onde nós vemos isso na Bíblia? Quando o Senhor aparece para Moisés e fala a mesma coisa: descalça suas sandálias, que aqui é lugar santo. Por que eu estou falando isso? Porque após Jesus ser batizado, ele foi levado por quem? Pelo Espírito. O Espírito levou ele para o deserto. Eu escuto muita gente falando que deserto é um lugar que você tem que passar, que é a massa. Deserto é um lugar de bênção. É um lugar santo. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, aqui para o deserto da Judeia, onde ele passou 40 dias em jejum. E aí foi tentado por Satanás quando teve fome. Por quê? Porque quando Jesus veio como Filho do Homem, ele se destituiu da glória. Está lá na glória, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Yeshua se destituiu da glória de Deus. Nasceu como um homem para sofrer todas as aflições. Veio ao Jordão para ser batizado, não porque tinha que se arrepender de pecados, mas que se cumprissem todas as coisas. Essa conexão não pode ser perdida. Israel não pode estar desconectado da igreja, dos gentios. Yeshua é um só, mesmo antes da fundação do mundo. Amados, submetam-se à palavra, submetam-se às autoridades, submetam-se a Yeshua, aquele que se destituiu da glória. E quando ele voltar, ele virá como rei para reinar sobre todos nós. Amém? Que Deus abençoe vocês. Direto do Rio Jordão, aqui próximo a Jericó. Eu quero orar por vocês agora. Pai amado, Pai querido, em nome de Yeshua, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, por esse tempo precioso aqui nesse lugar, Pai, onde nós estamos convivendo com irmãos, Pai, de todas as nações aqui, cada um fazendo o que Deus colocou no coração deles para fazer. E nós estamos ensinando vocês, através da Bíblia, da Palavra de Deus, que a Bíblia é uma só, ela não pode ser separada. O povo de Israel não pode ser separado do povo gentil, do povo da igreja. A salvação é para todos nós. Primeiro para os judeus e depois para os gregos. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém?